Seja muito bem-vindo ao nosso canal A Paz do Senhor Jesus. Meu nome é Letícia Pupo. Estamos aqui mais um dia para passarmos um tempo junto aqui no nosso quadro Ansiolítico da Fé, onde temos um momento de palavra, um momento de oração, que é de suma importância para a nossa alma, para o alimento da nossa alma, ainda mais nos dias de hoje, né, que está um mundo tão caótico e precisando tanto de Deus. Então é um prazer estar aqui. Amém? Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Vai ser uma honra ter você aqui para orarmos junto, para você ouvir a palavra de Deus. Dê o seu like ou compartilhe com alguém que talvez essa palavra não fale com você, mas você vai lembrar de alguém durante essa palavra. Compartilhe com essa pessoa para que a palavra, o evangelho venha a ser expandido a mais gente, em nome de Jesus, amém? Eu quero ler aqui com você o livro de 1 Samuel, no capítulo 16. A história é um pouco comprida, mas para que a gente não fique aqui só recitando o versículo, eu vou aqui para o versículo 11 do capítulo 16, que conta uma história bastante conhecida, e que aqui a partir do versículo 11 a gente já tem um resumo dessa história e vamos explicar ela ao decorrer da palavra, amém? Vamos ler então aqui Samuel 16:11, que diz assim: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E ele disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar, o ruivo formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este é o mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Essa história ela é bastante conhecida e quando a gente vem trazendo ela para o contexto atual, ela é como se tivesse acontecido ontem, né? Eu já ouvi algumas pessoas falarem que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Cada vez que você lê a palavra do Senhor, por mais que seja o mesmo capítulo, o mesmo versículo, mas ela se aplica muito também aos dias atuais, porque foi histórias que foram com seres humanos que tiveram as suas guerras, suas lutas, suas dificuldades, como hoje também nós temos, claro que de forma diferente, né? Hoje, quando a gente fala de guerra, né, a gente se refere mais a uma guerra espiritual, diferente de Davi, que era realmente um guerreiro, né? E Deus, ele estava desagradando de Saul. Saul foi alguém escolhido pelo Senhor, mas ele começou a tomar direções erradas, começou a fazer aquilo que Deus não aprova, e o Senhor o rejeitou. A própria palavra do Senhor o rejeitou. E ele vai dizer a Samuel: olha, até quando você vai ficar com pena de Saul? Vou levantar um novo rei para Israel. Ou seja, porque Saul não estava mais agradando a Deus, não estava mais seguindo os planos de Deus para aquela nação. E aí, quando Samuel chega até a casa de Jessé, né, o Senhor já orienta ele para que ele não venha olhar para a aparência, né, mas que o Senhor tinha escolhido um dos filhos de Jessé. E quando ele chega ali, ele chega e diz que vem de paz, né, não vem para trazer mal notícias, mas ele vem no intuito de paz. E ele ali olhando, né, aqueles jovens, ele começou a olhar e Deus, ele não confirmou nenhum daqueles jovens para ser ungido. E aí ele acha estranho, porque aqui dá para perceber que Jessé chama todos os filhos que ele achava principal, que ele achava que poderia representar ali a família, ou servir para algo a qual Samuel estava atrás, ou o próprio Deus através de Samuel. E ele olha ali todos aqueles jovens e ele pergunta: olha, não tem mais nenhum, né? Tem certeza? Esses são só os seus filhos? Ele fala: olha, tem um menor que está lá no pasto cuidando das ovelhas, conforme a gente leu aqui. E Samuel fala assim: manda chamar, porque enquanto ele não chegar, ninguém vai sentar à mesa.
E Davi, perdão, chega, e Samuel é tocado por Deus e ele vê que Davi é o escolhido do Senhor para a nação de Israel. E ele unge, e como diz aqui no último versículo, fala que o Espírito Santo se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E aí você fica imaginando, porque como ele foi ungido a rei, a gente pensa, né, que talvez no outro dia Davi já estava no trono, e não. Davi, ele teve um processo muito pesado. Não foi fácil o que Davi passou até ele chegar à promessa, até ele chegar ao trono. Por que eu falei aqui de forma bem resumida? Porque eu quero entrar na palavra e no contexto atual a qual eu e você estamos. O que uma pessoa escolhida por Deus, ela deve fazer? Porque quando a gente olha para Davi, a gente vê simplicidade. A gente vê alguém segundo o coração de Deus. Então você pode pensar, então eu tenho que ser segundo o coração de Deus para Deus me escolher? Não, isso foi para Davi. Mas o que eu estou querendo dizer? Davi, em nenhum momento, ele estava procurando holofotes. Davi, em nenhum momento, ele estava tentando se destacar em algo. Ele estava fazendo o simples, como falam, né, o feijão com arroz. Ele estava ali cuidando das ovelhas, obedecendo o seu pai, tendo momentos com o Senhor, com a sua harpa ali, louvando ao Senhor. Davi era um homem simples, comum, como eu e talvez você que está ouvindo aí. Uma pessoa simples, né, que serve a Deus. Mas Deus, ele tinha uma promessa muito grande na vida de Davi. Tornar ele o rei de Israel. E claro, depois do reinado que teve, hoje quando a gente vai estudar sobre Davi, vê que Davi foi o melhor rei que Israel já teve. E ele ali fazendo o de todo dia, cuidando das ovelhas, louvando o Senhor, aprendendo, criando experiências ali no pasto. Chegou o dia que Samuel chega e unge Davi a rei. E na nossa vida não é nada diferente, porque nós estamos vivendo uma vida normal, trabalhando, cuidando da família, resolvendo um problema, fazendo outra coisa. E quando a gente menos espera, Deus usa alguém para nos fazer uma promessa. E a gente ouve aquela promessa, alegra o nosso coração, mas a gente foca muito na promessa e esquece do processo. Davi, até ele tomar o trono, até ele ser o rei, ele foi perseguido por Saul, ele foi ameaçado de morte, ele foi perseguido pelos que era do lado de Saul, mas Deus era com Davi. E uma das coisas que fez Davi sentar no trono não foi apenas a promessa, foi a persistência de Davi no Senhor. Davi era alguém segundo o coração de Deus e não era em vão, né? Quando a gente olha para Davi, a gente consegue trazer muito para a nossa vida, muito para o contexto da nossa vida, principalmente nos dias atuais. Alguém poderia dizer, Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas Davi adulterou. Davi colocou ali o soldado a qual ele tinha traído com a esposa dele para morrer na guerra. Alguém pode perguntar, como alguém segundo o coração de Deus pode fazer uma coisa dessa? Davi era ser humano. E Deus, ele nunca procurou, na palavra de Deus não está escrito assim, meus olhos procurarão os perfeitos da terra. Não, meus olhos procurarão os fiéis da terra. O que é ser fiel? É não errar, é não vacilar, é não ter um erro, não ter nada. Não, muito pelo contrário. Você pode ver que todas as vezes que Davi errava, ele se arrependia diante do Senhor. Ele se arrependia, ao ponto de ele falar em uma das suas orações, que ele preferia perder tudo, mas não queria perder a presença do Senhor. É isso que muitas das vezes falta na nossa vida.
porque às vezes chega uma luta, uma dificuldade, e a gente pensa, né? Poxa vida, o Senhor prometeu isso para mim, aquilo, e não chega, e não avança. Você tem feito a sua parte. Então fique em paz, porque Deus está contemplando tudo e a todos. E aquilo que Ele te prometeu é fiel para cumprir. Talvez você esteja com medo de ser tarde demais de você alcançar as promessas do Senhor. Talvez você esteja com medo de não dar tempo, ou de o Senhor te esqueceu, ou eu já errei demais e a promessa não vai se cumprir. Eu quero dizer para você que isso não é verdade. Aquele que prometeu, Ele já te conhecia. Ele já sabia quem você era. Ele já sabia no que você ia errar, como ia ser a sua história. Porque, assim como os homens da Bíblia, hoje também a gente coloca muita desculpa quando Deus nos chama para uma obra. Né? Quando chamou Moisés falou, Senhor, eu não sei falar, minha língua é pesada. Algumas pessoas falam que ele era gago, né? Eu não consigo falar. Ele vai e manda um Arão para ajudar Moisés. Então, assim, será que, né, poderia Deus até ser irônico e falar, é mesmo, Moisés, eu esqueci que você tem língua pesada, desculpa, vou procurar outro. Não. Deus, Ele procura pessoas imperfeitas, que estão dispostas a obedecer e ouvir a sua voz. Não são pessoas perfeitas, mesmo porque não existe. Mas existe uma diferença entre o imperfeito que quer melhorar e fazer a vontade de Deus e o imperfeito que quer viver do jeito que quer. A palavra de Deus fala que você que é limpo, se limpe ainda mais. Você que é sujo, se suje ainda mais. Então eu quero falar uma coisa para você, uma coisa que pega muito aqui nesse capítulo. É que talvez você vê pessoas na sua concepção passando na frente, sendo vitorioso primeiro, e você fala, Senhor, a minha vitória, a minha bênção nunca vai chegar. Eu quero dizer uma coisa para você, se você fizer a sua parte, e se você for fiel ao Senhor, aquilo que é seu, ninguém toma, ninguém rouba, ninguém é favorecido por aquilo que é seu. Os irmãos de Davi estavam todos ali, qualquer um poderia ser favorecido no lugar de Davi, mas o que Deus tinha era para Davi. E nenhum dos seus irmãos conseguiu essa posição. O que Deus tem é para você. Se você está vendo seu irmão avançando, crescendo, alcançando as promessas do Senhor, é porque aquilo é para ele. Mas o que Deus tem para você é só para você e ninguém toma. Mas, irmã, eu já tentaram puxar meu tapete na igreja, já tentaram me prejudicar, já levantaram contra a minha vida, já mentiram, já levantaram calúnia, já isso. Isso faz parte da caminhada cristã. Davi também foi perseguido, Davi também teve que ser foragido por causa da perseguição, Davi foi ameaçado de morte, mas Davi alcançou aquilo que o Senhor tinha para ele. E olha a humildade de Davi. Davi teve oportunidades de matar Saul. Mas olha como a diferença de uma pessoa que tem um coração em Deus. Ele ainda chegou a cortar um pedacinho do seu manto e o temor caiu no coração. Ele cortou um pedacinho do manto de Saul e o temor caiu sobre o seu coração. E ele falou, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Onde eu tocar no ungido do Senhor? E Davi e Saul já eram rejeitados do Senhor. Mas ele tinha respeito e temor a Deus, porque a vingança ela não pertencia a Davi. Não era Davi que ia matar Saul, que ia vingar Saul. Não. Ele sabia que Deus estava no controle e que aquilo que ele prometeu viria para tuas mãos sem ele precisar tomar a direção da situação. Ele fazia a parte dele e Deus fazia a parte dele. Deus faz a parte dele e você tem que fazer a sua parte. Eu sempre falo, quem me conhece sabe que eu sempre falo, a vida com Deus é uma parceria. Eu faço a minha parte e Deus faz a dele. O que muitas das vezes a gente peca é no sentido de deixar tudo para Deus resolver.
eu não oro em favor daquilo, eu não jejum, eu não tenho esperança no Senhor em favor daquilo, eu não consigo descansar. Então, para que nós venhamos alcançar as promessas de Deus, é preciso fé, coragem, perseverança, fidelidade, santidade. Mas hoje, no mundo que a gente vive, está muito difícil. As pessoas não têm mais paciência. E isso é óbvio no cérebro de acontecer, porque hoje tudo está mais rápido. Antigamente, para você pagar uma conta de luz, uma conta de água, você pegava uma fila na lotérica, ou você pegava ali uma fila no banco. Quando era para você receber seu pagamento, era outra fila para você retirar o seu dinheiro. Hoje está tudo muito fácil, tudo muito rápido. Então o cérebro do ser humano, ele acostuma com essa rapidez. Tudo é rápido, tudo é rápido, tudo é rápido. E ele acha que com Deus também é assim. Mas não é. É tudo no tempo e na hora do Senhor Jesus. Não é porque o pagamento hoje está mais rápido. Hoje, antigamente, para você falar com alguém do outro lado do mundo, era uma burocracia. Hoje, você pega um aparelho celular, liga, aperta um botão, você vê uma pessoa lá do outro lado do mundo. Tudo está muito rápido. Mas Deus, ele não está no meio dessa correria. O mundo espiritual ainda age normalmente. Deus, ele não se atualiza conforme a tecnologia, tá me entendendo? Deus, ele não se atualiza conforme a tecnologia. Mas nós estamos ansiosos, desesperançosos, e Deus, ele quer que a gente tenha esperança só nele. Se Deus prometeu para você algo, eu não sei o que é, eu não sei se é uma promessa de uma porta de emprego, eu não sei se é a libertação da sua família, eu não sei se é a libertação de um vício, eu não sei uma faculdade, eu não sei. Eu não sei o que Deus prometeu para você ou você colocou diante de Deus, mas Deus está pedindo, tenha paciência. Da promessa ao cumprimento, há um trajeto. E esse trajeto é processo. Há um processo. Ninguém cresce de cima para baixo. Não, é de baixo para cima. É aos poucos, é aprendendo, é chorando, é pedindo misericórdia, é vencendo ali, é clamando aqui, e assim vai. Como diz o hino, né? Rompendo em fé. Então quero dizer para você, a gente solta esse vídeo aqui às 10h30 da noite, não sei se você está ouvindo nesse horário, ou se você está ouvindo durante o dia, mas eu quero dizer para você, não perca a esperança no Senhor. Aquilo que é seu, só você pode desprezar e perder. Ninguém mais pega aquilo que é seu. Pela aparência, os irmãos de Davi, talvez o primeiro que Samuel viu, podia pegar aquilo que Davi que o Senhor tinha dado a Davi. Mas Deus, ele guarda os seus escolhidos e ele guarda as promessas sobre a vida do seu escolhido, mas precisa passar pelo processo da paciência, da perseverança, do temor, da esperança, da fidelidade ao Senhor para alcançar aquilo que o Senhor prometeu. Não pense você que Deus vai fazer no estralar de dedo. Ele vai fazer no tempo e na hora certa. Talvez daqui uma semana, talvez daqui um mês, talvez daqui 5 anos, eu não sei. Isso também vai depender muito de você, não somente de Deus. Então eu quero dizer para você, persevera. Tome gosto pelo processo, que não é fácil, porém é necessário. É Ele que te leva até do outro lado. É Ele que te leva até a vitória. Segura nas mãos do Senhor. Se está difícil, segura nas mãos do Senhor. E você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar aqui rapidamente por você, para que Deus venha abençoar você, a sua família, a sua casa, e que você venha alcançar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui mais um dia
E queremos começar essa oração, Pai, te agradecendo, agradecendo por essa palavra, agradecendo por essa vida que está aí do outro lado me ouvindo. E também, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados. Perdão naquilo que erramos, falhamos. Perdão pela muitas das vezes nós não temos esperança no Senhor. Perdão por nós não conseguirmos descansar no Senhor, Pai. Eu não sei o que o Senhor tem prometido ao meu irmão, à minha irmã que está me ouvindo, mas eu sei que o Senhor é um Deus de promessa, que não falha. Poderoso em tudo que faz. O Senhor é Deus. Ajuda, Pai, essa pessoa. Se há um problema na família, visita a família. Se é na saúde, visita a saúde. Se é uma porta de emprego que essa pessoa está precisando, abra as portas, Senhor. Deus, se for um vício em alguma coisa, infelizmente hoje temos muito vício, Pai, em jogos de azar, em betes, Pai, que o Senhor venha libertar essa pessoa, Senhor, que está se sentindo no fundo do poço. Tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor possa trabalhar sobre a vida dela, libertar ela desse mal, e que ela venha dar a volta por cima, Pai, e viver as suas promessas. Deus, o Senhor possa abençoar a cada um e a família de cada um. Entra nos lares dando a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, Pai. É o que eu peço a Ti e desde já te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com alguém que veio aí na sua mente de você compartilhar. E fique firme nas promessas do Senhor. Depois do processo, tem a vitória. Amém? Deus abençoe. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.